Porque todas as vezes em que tem um evento por autismo, de conscientização nesse mês e enche o espaço, assim, quer dizer uma coisa, que mais pessoas estão buscando informação sobre o autismo. E quanto mais a gente busca, mais a gente descobre, mais a gente entende a empatia, mais a gente entende a capacidade desses indivíduos. E deixa de enxergar eles um pouquinho pelo aquilo que eles não podem. Passa a enxergar sim por aquilo que eles são capazes de oferecer para nós. Mas eu não cheguei aqui sozinho. Na verdade, se eu ficasse sozinho, eu não sairia nem de dentro de casa. Em épocas em que apontavam-se dedos, especulava-se bastante. Se hoje a especulação já é grande, já é uma espécie de um monstro assim que acaba com tantos sonhos, naquela época ela de fato acabou com alguns, e só não acabou com os meus e com os nossos lá em casa, porque eu tive duas forças. Uma delas não fala muito, que é o meu pai. Ele diz que ele não fala, porque se ele falar ele só chora, mas ele faz, e ele fez. E outra, que é a minha mãe. A gente sabe que a mãe, ela tem o sexto sentido, e isso, de uns tempos para cá, tem sido alvo de pesquisas científicas, onde a intuição é pleiteada como um sexto sentido, possível de ser medido. E enquanto a ciência não tem respostas exatas para essa medida que quer dar, eu tenho. Esse sexto sentido me fez voar. Então eu quero que vocês, antes de nós começarmos a conversar sobre qual é essa visão que o autista tem de si mesmo e como esse mundo pode ser inclusivo, que vocês prestem atenção, de mente e coração abertos, naquilo que vai falar para vocês agora. Com vocês, a mãe do Marcos, como ela disse, Arlete Boing Petri, e o pai também, gostaria de chamar ele aqui à frente, porque embora ele não fale muito, nós somos um tripé, e tripé tem aquela história, se tirar um dos componentes cai. Então é assim que a gente tem rodado o Brasil, é assim que a gente vem aqui para frente, começar a falar com vocês na tarde de hoje. Mas quem vai falar primeiro é a minha mãe. Quer falar alguma coisa, pai? Não? Tá bom, então deixa ela falar primeiro. Boa tarde, pessoal. Não tem como não se emocionar, né? Com a plateia tão cheia e tão diversa, né? Temos alunos, temos pais, temos professores, temos especialistas. E isso quer dizer uma única coisa: que a gente, como um ser humano, temos que nos preparar para sermos mais empáticos, usar mais a empatia, que é, para mim, a palavra mais grandiosa que tem. Professores, pais, alunos, que bom ver vocês aí, porque se vocês, cada vez que vocês não entenderem um comportamento, como a gente viu esse menino aqui na frente, vocês só pensam assim, ó, mas e se fosse filho meu? E se fosse meu irmão? E se fosse um cliente meu? Por isso que a gente fica tão feliz em vir compartilhar um pouquinho da nossa história, para vocês verem que sim, é possível termos uma sociedade menos cobradeira, né? Que cobre menos, que entenda mais. E eu vou dizer para vocês que só a partir do momento que nós entendemos o que é o autismo, que não é doença, tá? Não pega, mas que são comportamentos, e que nós temos que entender o comportamento para daí trabalhar esse comportamento. Esse menino que estava aqui, que eu não sei o nome, mas ele está tendo um atendimento. Daqui um pouco vai ser lento o processo, mas a gente não pode desistir dele, e nem ter olhares atravessados, porque os olhares machucam demais. Tem que ser muito forte enquanto família, para não desistir, para não deixar o nosso filho dentro de casa. E ninguém quer isso. Nós não podemos aceitar isso. Mas é muito complicado. Nós passamos por muitas e muitos dedos apontados, olhares atravessados,
que dava vontade assim de voltar lá para o casulinho dentro de casa, viver só em família. Mas não é isso que a gente quer. Por quê? Porque eles têm direito de viver no mundo que todo mundo é, que todo mundo vive, que faz parte. Que não existe um mundo do autista, um mundo da criança com deficiente. É um mundo só. E nós temos que estar preparados porque está vindo aí, aumentando cada dia mais. E não fazer bullying, fazer com que a nossa vida enquanto família e a vida deles enquanto com um distúrbio, vamos colocar assim, um cérebro diferente, tenha uma vida mais leve. Porque senão a nossa vida fica muito pesada. E a nossa vida só mudou quando nós conhecemos. E que bom que nós estamos aqui para ver o conhecimento, buscar o conhecimento. E lá em casa, como toda casa, nós criamos uma grande expectativa para quando a gente estava esperando um filho. Tínhamos certeza que vinha o melhor filho, mais bonito, mais inteligente, que aprendesse fácil, sorridente, e ele veio lá em casa. Foi muito tranquilo a vida com o Bruno, porque ele veio perfeitinho do jeito que a gente imaginou, que a gente criou. Então ele desenvolvia, era só dar o chão, a comida, que a inteligência vinha, ele desenvolvia. Foi muito bom, muito fácil. A nossa vida continua a mil maravilhas, continuamos dançando, saindo para namorar, saindo para jantar, mas criamos expectativa para vir o segundo filho, e daí não foi bem assim. Lá em casa chegou o Marcos. Então, já nasceu e já deu um probleminha lá no parto, né? Uma complicação, e já veio a primeira notícia para nós: Marcos tem problema de coração. Então a nossa vida já mudou totalmente. Era 15 dias no hospital, 5 em casa, correria tremenda, já não comia bem, porque não podia se alimentar, não ganhava peso, já chorava mais, já tinha que comprar remédio e correr. Então a nossa vida mudou, e sem escolhas. Era nosso filho, indiferente do jeito que ele veio. Corrida daqui, corrida de lá, mudanças, e nós tínhamos que nos adequar e um ajudar o outro a ter energia. 3 meses de idade, o nosso médico pede pra gente: olha, dá uma olhadinha, que Marcos dá a impressão que não tem só problema de coração, ele não está se desenvolvendo dentro da normalidade, do esperado, do padrão. Então a gente levou ele no tal do neurologista que a gente foi indicado para ir. Fez toda a bateria de exame no Marcos e apareceu 3 pontos da cabecinha dele lesada, machucada. E daí veio exatamente essa fala aqui: olha, vocês moram longe, não tem como preparar, essa lesão destruiu, pode colocar assim, com a cabecinha dele, com os estímulos, e ele é cego, ele é surdo e nunca vai vir a caminhar. Deixa ele quietinho no fundinho de uma cama, para que ele não consuma energia, porque ele precisa pelo menos se manter. Expectativa de vida, pessoal, para nós eles deram 1 ano, porque a lesão tendia a continuar no cérebro dele e ele ia morrer com 1 ano de idade. Então a nossa vida, pessoal, igual de qualquer outra família, parou. O dia parou, a terra parou, o mundo parou, abriu-se um buraco no nosso chão, porque apareceram, né, frustração, as culpas. Nossa, quanto que nós reclamamos desse Deus, porque a gente mora, né, a Gabriela que está aqui não deixa mentir, está a Sandra aqui também, que já conhece Vidal Ramos, é uma cidade muito pequena, né? E a gente, por morar numa cidade pequena, a gente era catequista e fazia parte do coral, era do CPC da igreja, era da PP da escola, então a gente vivia sendo da comunidade, né? Ajudando a comunidade. E por que para nós? A gente questionou Deus. Então não adianta ser bom? Nós somos bons, ajudamos, e é isso que nós recebemos, né? Mas angústias, impotência, por onde começar? Vocês, Rio do Sul, já é uma cidade bem maior do que Vidal Ramos, né? Com mais recursos, mas nós não. Nós morávamos lá, mas também podíamos ter chorado, reclamado 1 ano inteirinho. Só que tem um momento que a gente tem que
dá um basta, porque o problema é nosso, não é dos outros. Nós temos que, primeira coisa, é aceitar que o problema é nosso. Quando eu estou num lugar trabalhando e eu não estou satisfeito, não adianta reclamar do salário, não adianta reclamar que não é valorizado, que tem horário para cumprir. O negócio é sair. O negócio é sair da zona de conforto e procurar uma coisa que te dá prazer, que vai viver dia a dia. Foi o que a gente fez. Optamos, eu e Orlando, então, sair lá de dentro do buraco. Quando estamos no fundo do poço, só existe um caminho: ir para cima.